Olá, meus amigos e minhas amigas, todo mundo bem? Como vocês estão? Todo mundo com saúde em casa? Eu espero que sim, né? Se por acaso tiver algum problema na casa de vocês, devido a este tempo que a gente está vivendo aí de isolamento, de pandemia, eu desejo a vocês saúde, né? E uma rápida recuperação aí, certo? Se Deus quiser. Pessoal, assim que vocês terminarem as atividades das últimas semanas, envie para mim, por favor, por meio de fotos, para que a gente possa fazer a correção e acompanhar, né, a aprendizagem de vocês, ver se vocês estão conseguindo alcançar os conteúdos aí, se vocês estão recebendo e aprendendo, né? Porque o mais importante nesse tempo, né, é aprender, chegar a algum conhecimento, fazer com que a educação faça algum sentido para vocês. E a gente só consegue ter a certeza se vocês enviarem as fotos, né, das atividades que vocês receberam aí respondidas, né, já que nós não estamos presencialmente na escola. Continuando o conteúdo da semana passada, né, e já finalizando, a gente vai falar um pouco mais sobre lutas, né? Mas antes eu gostaria de falar aqui para vocês, eu já havia comentado isso lá no primeiro bimestre, onde a gente já teve uma introdução a respeito de lutas, né, mas a gente não teve nada prático, né, a respeito da diferença de luta e de briga, né? Só relembrando aqui, a luta ela está ligada à técnica, a luta ela está ligada a respeito ao adversário, a luta ela está ligada à aprendizagem, a controle do próprio corpo, ao controle emocional, à educação, ao respeito, à cidadania, né? Tudo isso, ao esporte, ao lazer, né? Tudo isso tem a ver com luta. A briga é o contrário disso. A briga está ligada ao ódio, à violência, ao vandalismo, à falta de respeito, à falta de educação, né? A briga, ela é um atraso, né? Desde que nós nascemos, desde que os primeiros homens pisaram aqui na Terra, a ideia é sempre evoluir, progredir, aprender, desenvolver, né? Raciocinar, ser mais inteligente, criar, né? Então, no meio disso tudo foram criadas as lutas, né? Agora, quando a gente fala de briga, a gente está falando em andar para trás, né? Em nos tornar mais animais do que os próprios animais. Na verdade, pense nisso. Então, não briguem, né? Se houver por acaso alguma situação, né, de conflito, de desentendimento, ao invés de você perder a razão, perder a mente, perder a cabeça e querer partir para a agressão, deixa essa discussão de lado, né? Mesmo que você ache que você esteja na razão, esqueça isso. É mais importante você manter a amizade, né? Você manter a sua postura, né? Isso demonstra inteligência, tá? Pense nisso. Continuando o conteúdo, né? A gente vai falar de luta. A luta, até o momento, né, a gente havia falado sobre a luta na pré-história, onde as pessoas lutavam pela sua própria sobrevivência, e na luta no Oriente, né, mais especificamente na China, onde foi desenvolvido o primeiro método de luta aí, organizado, né, que era o Kung Fu, onde as pessoas lutavam aí para defender o templo, né, e também utilizavam a técnica do Kung Fu para colocarem nos exércitos, né, para proteger os seus reinos, para conquistar terras, né, enfim. A gente vai falar hoje sobre a luta na época da Grécia Antiga, né, depois de algum tempo a luta na era romana entre os gladiadores, a luta na Idade Média
e depois as lutas como elas são hoje, tá? A luta ela se tornou esporte, né, depois que os gregos, né, aqueles mesmos que criaram as Olimpíadas, talvez poucos de vocês vão se lembrar, né, mas há 4 anos atrás nós tivemos as Olimpíadas aqui no Brasil, né, as Olimpíadas no Rio de Janeiro. E só que a história das Olimpíadas ela começa há mais ou menos 700 anos antes de Cristo, e quem desenvolveu, né, foram os gregos, né? E os próprios gregos desenvolveram a luta como esporte, porque até então ela era usada como sobrevivência, como uma tática de guerra, né? Mas eles pegaram os movimentos, né? Colocaram regras nela e fizeram dela um esporte, né? Inclusive, nas Olimpíadas que eles desenvolveram, né, havia uma modalidade de luta também. Depois de muitos anos, né, inclusive com a Grécia sendo dominada pelo povo romano, né, a luta mudou novamente e eles utilizavam a luta como uma espécie de um jogo de futebol onde as pessoas pagam ingresso para ir lá e assistir e se divertir, né? Só que eles utilizavam a luta de uma forma muito errada. Os romanos, o que eles faziam? Eles pegavam pessoas para serem escravos, né? E transformavam esses escravos em guerreiros, eram os gladiadores, e uns lutavam contra os outros em uma arena lotada, cheia de gente, e muitas das vezes colocavam homens para lutar contra animais, né? E os homens ali passavam por treinamentos, né? Treinamento muito, muito rígido, né? Para enfrentar uns aos outros e para lutar pela sua própria vida, enquanto o público assistia ali como se fosse um espetáculo, né? Como se tivesse um circo ou um estádio assistindo alguma modalidade esportiva, né? Essa era o tipo de luta na época dos romanos, né? A luta entre os gladiadores. Passaram-se muitos anos, né? A gente chega na Idade Média, né? Na era medieval, como era conhecida, né? E nessa época existia uma luta chamada justa. Talvez vocês já viram esse tipo de luta no desenho do Shrek, né? Onde os cavaleiros, cada um em um cavalo, né? Vinham um contra o outro, cada um com uma lança bem comprida nas mãos, né? E o objetivo era tocar o adversário ali. Quem conseguisse ganhava a luta, né? E existe um episódio, né, no desenho do Shrek onde aparece uma luta de justa. E nós chegamos então nas lutas na era atual. Você conhece algum tipo de luta? Né? Já ouviu falar? Eu acredito que sim. Já assistiu? Né? Nem que seja na televisão ou ao vivo, alguma apresentação? Quais são as lutas da era atual? Né? A capoeira, né, que é uma luta antiga, só que ela se transformou em esporte, né? O karatê, né? O boxe, né? São todas lutas esportivas, né? Que foram transformadas, são lutas, o karatê, por exemplo, é uma luta muito antiga, né? Uma luta oriental, né? Que eles transformaram ela, colocaram regras, né? Tornaram ela um esporte, era uma arte marcial, né? Praticado somente por alguns, né? Inclusive os militares no Japão utilizavam o karatê, mas ele se tornou um esporte e hoje é conhecido no mundo todo, né? O judô, por exemplo, o taekwondo, o jiu-jitsu, enfim, se tornaram lutas esportivas. Qual é o objetivo, né, nos dias de hoje? É a prática esportiva, né? A intenção do domínio do adversário, né? Conquistar espaço ali no ambiente de luta, ganhar pontos através de movimentos de socos, de chute, de esquiva,
né? Enfim, dependendo de cada modalidade, de queda, de imobilização, entre outros golpes, né? Dependendo aí de cada modalidade tem um tipo de golpe específico, né? Por exemplo, no judô utiliza bastante queda, né? Derrubar o outro no chão. No judô, no taekwondo, existe bastante chute, né? Já não tem queda. No jiu-jitsu utiliza bastante imobilização, né? Tornar uma parte do corpo da pessoa imóvel, um braço, uma perna, né? Enfim, cada um tem a sua especificidade, né? Cada um tem a sua particularidade. Isso que diferencia as lutas. Se tornou um esporte, né? Muitas pessoas ganham a vida através de esportes de luta, né? Lutando. Existe aí o que é conhecido hoje como MMA, né? Um mix, né? Várias lutas, vários tipos de luta juntos, né? Onde existe o maior campeonato, né, de artes marciais, que é o UFC, né? As pessoas lutam e ganham muito dinheiro e sobrevivem disso, né? É a profissão deles. Então esse é o objetivo atual das lutas, né? Conquista de espaço, né? Através de golpes de ataque e de defesa, né? E ela se tornou um esporte e uma profissão, né? Hoje em dia, né? Então a gente vê que lá atrás antes era um meio de sobrevivência, né? E hoje é uma profissão, né? As lutas. Beleza, gente? Deu para entender? Tranquilo, né? Não confunda luta com briga e lembre que luta é uma ação de aprendizagem, né? E de respeito ao adversário. A briga já não tem nada a ver com isso. É ódio, é violência, é falta de educação e de respeito. Tá? Se você tiver a oportunidade, convido você para aprender um pouco mais sobre lutas, né? Nem que seja em pesquisas no YouTube, né? Ou de repente praticando algum tipo de luta. É muito bom o judô, o jiu-jitsu. Tá? Eu fiz durante 4 anos eu fiz karatê e mais ou menos 1 ano eu fiz jiu-jitsu. Tenho muita vontade de voltar, mas hoje me falta um pouco de tempo, né? E a gente acaba ficando mais velho, né? E as prioridades acabam sendo outras. Mas uma hora eu volto, se Deus quiser. Tá? Eu deixo algumas perguntas aqui para serem respondidas a respeito do conteúdo e deixo também aquilo que a gente chama de jogos de oposição, que são jogos, né, com movimentos de intenção de luta, né? O primeiro jogo que eu vou deixar aqui para vocês, pensando em movimentos de, por exemplo, de atacar alguém com um soco, né, ou de repente pegar no kimono de uma pessoa, né, para fazer uma queda. Pensando numa atividade, pensando nessas ideias de luta, eu deixo aqui como uma atividade o jogo do prendedor, o jogo de oposição do prendedor, né? O que você vai ter que fazer? 2 pessoas, um contra o outro, né? Eu sugiro que vocês marquem no chão um espaço, onde vocês não vão poder sair desse espaço, né? Se sair é uma falta, né? 2 faltas ou 3 faltas vocês podem combinar, é ponto para o adversário. Cada um, né, que estiver ali participando coloca aqueles prendedores de roupa, né? Coloca a roupa no varal, coloque aqui, ó, na altura do ombro. Coloque, o objetivo vai ser tirar o prendedor do seu adversário e ele não pode tirar o seu. Você vai ter que criar, né, algumas estratégias de esquiva, né, para que ele não tire o seu e algumas estratégias de ataque para que você possa retirar o dele. E a outra brincadeira, outro jogo de oposição é conhecido como sumozinho, né? Você vai fazer um círculo no chão, né, onde caibam 2 pessoas agachadas, né, segura no ombro aí do seu adversário, né? Você vai segurar nos ombros dele e ele vai segurar nos seus ombros assim.
Não pode tirar a mão e empurrar, não pode fazer isso. Ó. Mão no ombro sempre. Colocou a mão no ombro, agachou, o objetivo é o quê? Né? É conseguir tirar o adversário fora do círculo, né? Ou fazer com que ele sente no chão. Né? Aconteceu qualquer uma dessas duas coisas, é ponto para quem conseguiu fazer. Né? Se a pessoa saiu do círculo sozinho, marca uma falta. 2 faltas, marca um ponto para o adversário. Beleza, galera? Qualquer dúvida é só nos chamar. Beleza? Um abraço, fique com Deus e se cuidem.